Sabe aquele problema que te faz transpirar? E para causar impacto, o que te falta é inspiração? É aí que informação de qualidade se torna um ativo competitivo. Foi pensando nesses momentos que nós do grupo Innovation Experience criamos a plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade, para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Olá, sejam bem-vindos ao nosso painel Inovação, Regulação, Competitividade no Open Finance. Estamos aqui hoje com a presença dos nossos convidados ilustres, muito renomados no mercado, super especialistas no tema. Open Finance, como todo mundo já deve ter ouvido falar, é a nova tendência, né, do regulador enxergar como que o mercado de tecnologia entra dentro de setores específicos com regulação específica, por exemplo, de saúde, né, SUSEP, por exemplo, Banco Central, CVM, né, questões de investimento. Hoje aqui eu acho que o debate vai ser muito leve, com pessoas muito renomadas no mercado que vão poder ajudar e contribuir a gente a entender um pouco melhor para onde, para que caminho a gente vai no ponto de vista de regulação, competição e o regulador, né, uma visão um pouco do regulador com relação ao tema. Então, eu vou pedir para que cada um se apresente, começando pelo Eduardo, brevemente, para aí depois a gente começar o nosso bate-papo. Obrigado, Luiz, pela introdução. Bom, meu nome é Eduardo Fraga, eu estou como diretor da SUSEP e, ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de liderar alguns projetos na agenda de inovação, na agenda regulatória da SUSEP relacionada à inovação. Então, a gente vai ter a oportunidade de bater um papo sobre isso. Muito obrigado aqui novamente à organização do Innovation Experience pelo convite. Agradeço aqui em nome da SUSEP também. Legal. Bom, antes de mais nada, agradeço o convite e dividir a palestra e o painel com o Fábio e com o Eduardo e com a Lois é sempre um prazer, então é uma honra estar aqui. Sou Vanessa Fialdini, sou sócia de Fialdini Advogados. A gente trabalha com inovação desde 2003, quando nem se falava nesse tema, né? E o que a gente percebe é uma evolução enorme nos últimos anos e cada vez mais acelerada. A gente tem acompanhado isso aí e graças aos nossos reguladores que têm propiciado, acho que o Brasil lidera aí, junto com outros países, essa parte de tecnologia. A gente está muito bem de regulador. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Meu nome é Fábio Lacerda e aqui eu participo como professor, acima de tudo como professor, como alguém que gosta de acompanhar o tema da inovação, que vem estudando esse tema há alguns anos e que vem, acima de tudo, debatendo esse tema com agentes de mercado e com pessoas interessadas em conhecer cada vez mais e melhor. A Lois me conhece, os colegas me conhecem, sabem que eu tenho uma experiência, uma bagagem profissional no Banco Central do Brasil, mas eu aqui não represento o regulador, muito pelo contrário. Eu aqui represento o cidadão, aquele que quer ver isso acontecer. A infraestrutura já foi feita, o regulador já fez o seu trabalho. Agora a gente precisa começar a conversar sobre o momento seguinte, o passo seguinte, o Open Banking se transformando em Open Finance. E vamos trabalhar que o cidadão precisa receber frutos desse projeto tão inovador, tão audaz como é o projeto de Open Banking, que agora já migra para a nova fase, para a nova etapa do Open Finance. Legal. Bom, o meu nome é Loise, eu trabalho no tema de regulação há um tempo também. A empresa que eu trabalho chama Movile,
A Móvel é uma investidora estratégica que alavanca empresas de tecnologia para entrar como que o usuário pode ter uma experiência melhor na oferta de produtos e serviços vinculados à tecnologia. Bom, eu acho que, para começar, a gente pode incluir a tecnologia dentro do nosso debate. Então, eu queria entender um pouquinho mais de vocês, gostaria que vocês explorassem, principalmente Fábio e Eduardo, professor Eduardo, vou chamar assim, Fábio, desculpa, professor Fábio, como que vocês enxergam a alavancagem que a tecnologia pode trazer no setor que a gente vê como um tradicional, principalmente quando a gente olha para a saúde, e também bancos, né, que a gente sabe que é um grande cofre e que está mudando um pouco o comportamento e a visão do próprio setor com relação a formas de oferecer esse tipo de serviço. E aí eu gostaria de entender de vocês como que vocês enxergam que a tecnologia pode ajudar nesse segmento. Ela vem com um olhar de a otimização de processos, mas também como que os dados, as informações dos clientes podem ser importantes para que ajudar também o regulador nesse processo de regulação, enfim, de fiscalização e etc. Começando pelo Eduardo. Obrigado pela pergunta. Bom, de fato, no que se refere ao mercado de seguros e previdência, tá, sobre o qual a SUSEP tem jurisdição, a gente identifica algumas dores no Brasil, principalmente no que se refere a penetração, cobertura e acesso desse produto por parte de pessoas, principalmente de renda mais baixa. Óbvio que ao longo dos últimos anos a SUSEP empreendeu uma série de ações para tentar tornar esse acesso a esses produtos mais fácil. Modificações nas regulamentações foram feitas. No lado da oferta, flexibilizações foram empreendidas na regulamentação. Para quê? Para tornar o produto mais customizado ao perfil do cliente. Então, esse foi um aspecto que foi trabalhado. Especificamente, fazendo um link com a pergunta que foi feita, a gente não... em outras regiões geográficas, em outros países no mundo, a gente verifica, e a gente trouxe isso aqui para o Brasil, que a tecnologia e o aparato tecnológico ele tem um papel fundamental em tornar o acesso a esses produtos, principalmente seguros e previdência, mais simples a essas pessoas que hoje não têm acesso. No que se refere ao uso de dados, no mercado de seguros, a principal matéria-prima no mercado de seguros é o dado. É com base nos dados que você faz a precificação, que você avalia o risco, que você verifica e avalia o perfil do seu consumidor. Consumidor é essa pessoa natural ou pessoa jurídica. E a partir do momento que você possibilita, por meio do Open Finance, no compartilhamento seguro de dados entre as instituições participantes, que você oportuniza o acesso a essa matéria-prima, desde que consentido pelo consumidor, você diminui barreiras para a atuação nesse mercado, estimula a concorrência, estimula a inovação, e isso gera um benefício direto para o consumidor. Então, fica muito claro que é uma ferramenta super importante de regulação, com o objetivo de você garantir esse acesso maior. Perfeito. Bom, eu acho que a fala do Eduardo foi perfeita. Eu vou tentar agregar um pouco numa visão mais abrangente de sistema financeiro. Na verdade, quando a gente pensa em intervenção regulatória que viabiliza o uso da inovação tecnológica para alavancar a oferta de produtos e serviços financeiros, a gente logo pensa nisso que o Banco Central do Brasil tem tratado no conceito da Agenda BC-RECH. E vocês percebam que a Agenda BC-RECH foi recentemente revisada pelo Banco Central, foi introduzido o pilar da sustentabilidade, mas o pilar da competitividade lá permaneceu. E no pilar da competitividade é muito clara a estratégia do regulador brasileiro de dizer: eu quero usar a inovação tecnológica para entregar para a sociedade brasileira um sistema financeiro mais
competitivo, mais eficiente. E quando a gente vê essa postura do regulador, a gente começa a perceber que o regulador não está criando nada. Ele está catalisando, está sendo um catalisador no processo, ele está sancionando algo que é um movimento natural na sociedade que demanda, sim, serviços melhores, mais baratos, mais eficientes. Demanda, efetivamente, algo que percebe que a tecnologia pode entregar. Então, esse é o ponto. O regulador lê a realidade, ele percebe que isso está em curso, ele percebe que precisa sancionar esse processo e ele, de fato, abraça a tecnologia como um instrumento para fomentar a competição e, via competição, a entrega de produtos e serviços de melhor qualidade e a custo mais acessível a todos os brasileiros. Esse é o grande contexto. Mas, de novo, o regulador ele cria a infraestrutura, mas ele não faz o trabalho. Pensa um loteamento, por exemplo, de casas, um condomínio de casas de luxo. Você precisa do poder público para levar fiação, a eletricidade, a conexão à internet, a iluminação pública, o saneamento básico. Você precisa do poder público para te entregar a infraestrutura, mas as pessoas habitarão em casas que foram construídas por construtoras privadas a partir de projetos de arquitetos de escritórios de arquitetura que são criativos e que produzem as melhores e mais belas casas para serem habitadas. Essa é a grande questão. O Estado, o poder público, o regulador, ele sim intervém para criar a infraestrutura, mas ele não constrói. Quem tem que construir é o mercado. E é isso que os reguladores brasileiros têm feito. Criado infraestrutura para que agora o mercado comece a trabalhar. Acredito que a gente tem percebido bastante, né, Vanessa, essa intenção do regulador de estimular o mercado. E eu gostaria de entender um pouquinho, você que tem bastante contato com o mercado, com empresas de tecnologia que buscam, inclusive, entender qual é a intenção do regulador quando ele solta um normativo vinculando a um determinado caminho, né, princípio que ele entende que seja importante com relação à inovação, com relação a como que a tecnologia vai se introduzir ao modelo de negócio. Gostaria de entender como que é a sensação, né, do mercado, como que ele vem enxergando isso quando eles vêm falar com você. Olha, eu acho que o regulador no Brasil ele faz uma coisa muito boa. Tá? Quando a gente fala, o regulador no Brasil ele espera primeiro o mercado se desenvolver. Então, o que a gente enxerga é que as ideias vêm antes do regulador. E quando o regulador resolve sancionar a norma, o mercado já está maduro, então ele já discutiu aquilo, o próprio regulador já entende qual a necessidade do mercado, o regulador já entende qual a necessidade do usuário dos serviços e quando vem a regulamentação, aquilo o mercado já está preparado. E é de uma combinação que quando as empresas chegam, para elas é muito benéfico você ter uma regulamentação, porque aquilo equilibra o mercado. Então, o mercado tem se adequado de forma equilibrada, o regulador tem regulado, né, o mercado, e à medida que ele percebe desequilíbrio, o próprio regulador vai lá e atua por meio de regulamentação. Tem sido, sim, bem aceito pelo mercado, embora a gente tenha aí discussões entre tipos de segmento, mas a gente percebe uma evolução muito grande a partir do momento da normatização. Você tem um mercado que quando ele não é regulado, ele é menos desenvolvido, ele é menos explorado e ele é menos benéfico para o usuário do produto. Então, o mercado enxerga com muito bons olhos a regulamentação que tem sido feita, principalmente no Brasil, né? A gente tem um modelo muito feliz, embora a gente tenha modelos internacionais que às vezes a gente até se baseia nele, mas quando ele chega no Brasil, ele dá muito mais certo do que os próprios outros lugares que realmente tenham desenvolvido primeiro que o Brasil. Acho que o Open Banking é esse modelo, acho que a gente está caminhando para um modelo mais maduro do que, por exemplo, foi na Europa. A gente
tem aí coisas muito boas. O mercado como um todo está esperando essa regulamentação, essa preparação. Acho que o mercado está preparado, as empresas de infraestrutura estão preparadas, acho que os reguladores também têm preparado. E uma coisa super importante que a gente vê é uma abertura muito grande do regulador para o mercado. Então, o mercado consegue conversar com o regulador, coisa que há anos atrás a gente não conseguia. Então, o regulador tá sempre ouvindo o mercado. Isso é muito benéfico. Perfeito. Agora, a gente sabe que o Open Finance é um leque que a gente não consegue nem imaginar qual modelo de negócio vai surgir a partir disso. A gente tem percebido, inclusive, com a pandemia, como as plataformas digitais, né? Na verdade, eu acho que o mercado tem se plataformizado cada vez mais, a tecnologia tem ficado extremamente importante para a gente conseguir dar acesso a serviços para a população que a gente não imaginava que teria esse tipo de acesso tão rápido. Então, acho que teve uma alavancagem aí na pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe como essas empresas de tecnologia são ansiosas, né? E talvez não esperem, não aguardem, como a Vanessa colocou, uma regulação para que o serviço seja viabilizado. E, na visão do regulador, e, professor, se você puder também explorar na sua visão, como trabalhar essa ansiedade da inovação, né, de uma forma geral? O sandbox, ele vem para tentar dar chance para que novos modelos surjam? Qual a opinião de vocês? Com certeza. Eu acho que o ambiente regulatório experimental, né, que é o sandbox regulatório, quando nós trouxemos para o Brasil, e aí eu digo nós porque, de fato, foi uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Economia, junto com a CVM, o SUSEP e Banco Central. Inclusive, em 2019, as 3 autarquias divulgaram uma nota conjunta. Foi exatamente possibilitar a entrada, pelo menos eu estou falando sob o ponto de vista do mercado de seguros, né? A entrada de novos players com uma pegada de inovação, com um aparato regulatório em que não se abria mão de absolutamente nada a respeito de segurança e estabilidade sistêmica. Então, tudo que procura garantir que as indenizações e que o dinheiro, que a poupança popular sejam preservadas, está lá na regulamentação do sandbox, mas as regras foram simplificadas, foram tornadas mais compreensíveis para o empreendedor, de forma a você ter um ambiente em que esse empreendedor entre no mercado regulado, com regras proporcionais, simples de serem compreendidas, que a gente sabe que isso também é uma dor do empreendedor aqui no nosso país, para que ele, de fato, traga essa inovação no mercado, por exemplo, de seguros, que é tradicionalmente regulamentado. E aí, de fato, a gente implementou o Sandbox. A primeira versão na SUSEP foi feita em 2020, onde 10 empresas foram selecionadas por meio do primeiro edital, e já receberam autorização para operar. E desde o início do ano a gente tem 4 empresas operando. Já temos resultados do primeiro sandbox, robustos, mais de 20 milhões de reais em prêmios, mais de 300 mil apólices, sendo que um percentual altíssimo, chega até a 75%, são de novos consumidores. Então a gente não pode nem falar que de rouba-monte aqui, a gente está falando de exploração de novos mercados. Então, até por conta do sucesso da primeira edição, a gente também publicou a segunda edição, se encerrou há pouco tempo atrás, e que a procura foi altíssima, foi muito acima do que a gente esperava. Mais de 20 projetos aplicaram e já estão no processo de autorização, possivelmente para o ano que vem a gente ter novas empresas operando no mercado segurador. Ou seja, aquilo que era antes inimaginável, vocês conseguiram entregar e falar, não, realmente existe um valor aqui, uma massa que a gente não estava enxergando e que existe uma grande oportunidade para trazer. A gente sabe que a gente tem um desafio de saúde no país grande e talvez com essa iniciativa a gente consiga melhorar ainda mais esse segmento. Só na parte de seguros e previdência. Sim. Então, de fato, como eu falei, o diagnóstico
a baixa penetração, baixo índice de cobertura no país como um todo, mesmo quando a gente compara com países de grau de desenvolvimento semelhantes ao brasileiro, tá? Então, assim, eu não estou comparando com economias super desenvolvidas, que aí a gente tem uma jornada ainda maior para percorrer, o que é bom, traz desafios, né? E desafios são bons, mas mesmo comparando com países de economias similares, a gente tem um campo muito grande para percorrer e a gente espera que a tecnologia ajude para a gente atingir esse objetivo. Ótimo. É importante esse disclaimer. Os seguros, super amplo, a gente sabe aí o leque que conecta, inclusive, com o setor financeiro. Eu gostaria que o professor Fábio explorasse um pouco do ponto de vista do setor financeiro. Como que vocês estão enxergando essa categoria do sandbox? Enfim. Veja, Sandbox certamente é uma iniciativa fabulosa, não é? E de fato, ela é especialmente importante para aqueles segmentos que têm algum tipo de preocupação no que diz respeito ao cumprimento da estrutura regulatória vigente. Perfeito, o Sandbox deve ser perseguido e deve ser procurado pelos empreendedores. Mas eu entendo que aqui, quando a gente começa a discutir o conceito do Open Finance, a gente começa a perceber que, independentemente do sandbox, você já tem muitas portas de entrada. As pessoas muitas vezes procuram a OBIE, a Open Banking Implementation Entity, lá do Reino Unido, para entender como eles estão regulando, etc. Quando eu acesso o site da OBIE, o que eu estou mais interessado é em conhecer que tipo de aplicativos estão sendo oferecidos, que tipo de serviços estão sendo oferecidos a partir desse compartilhamento mandatório de dados. Veja, já é possível fazer muita coisa fora do contexto de sandbox. Primeiro, o Open Finance abre toda uma janela de oportunidades para o rebundling, não é? O que é o rebundling? As fintechs foram exatamente o unbundling, a desagregação. Você pega pedaços da cadeia de valor e entrega de forma mais eficiente com uma empresa centrada na tecnologia. À medida que o segmento avança, você começa a ter a reagregação, o rebundling. Então, a empresa de pagamentos percebe, puxa, mas eu já faço pagamentos. O pagador, ele muitas vezes precisa de uma solução de financiamento. Por que não entregar crédito também? E olha, com o Open Finance, eu posso ir buscar dados cadastrais, eu posso ter uma associação com um outro parceiro de escoragem para efetivamente entregar um crédito de boa qualidade para esse que já está comigo nesse ecossistema de pagamentos. Puxa, mas o Banco Central do Brasil já abriu espaço para a sociedade de empréstimo entre pessoas, sociedade de crédito direto, as SCPs e SCDs. Por que não abrir uma SCD? Puxa, mas abrir uma SCD talvez seja ampliar demais o meu leque. Mas veja, aqui existe uma outra SCD boa que já está em funcionamento. Por que não fazer uma parceria? Percebam, existem muitas possibilidades que se abrem com o Open Finance que independem do sandbox regulatório, que passam por decisões estratégicas das empresas relacionadas ao rebundling e decisões estratégicas relacionadas a boas parcerias que podem ser feitas para melhor explorar esses dados. Quando eu discuto o conceito de Open Banking, eu, em sala de aula, vou buscar o conceito do Data Capitalism, o capitalismo dos dados. E eu acho fantástico um conceito em que elas falam, o capitalismo de dados é quando você tem essa utilização, essa comercialização dos nossos dados, provocando uma redistribuição assimétrica de poder de mercado em benefício daqueles que têm acesso e capacidade de tratar a informação. Vejam, o acesso está dado. Quem tiver capacidade, quem tiver a boa sacada, não precisa se reprimir a ansiedade, como disse a Lois. Não precisa, é um pouco década de 80 do não se reprima. E olha, eu estou denunciando a minha idade aqui, mas sem problema, sou velho mesmo, sou Matusalenial, não millennial. Então esquece isso, para de se preocupar com a ansiedade, vai efetivamente pensar em entregar bons produtos e serviços para o cidadão e você vai ter sucesso. A infraestrutura de Open Finance vai te dar suporte para que isso aconteça. Perfeito. Realmente é complexo do ponto de vista do regulador, na minha imaginação aqui, me colocando um pouco no lugar de vocês, mas também entendendo o lado da empresa ali, de
não basta ter o dado, como você mesmo colocou, professor, mas como que a gente vai fazer com que aquele dado seja trabalhado da melhor forma para oferecer, de fato, um valor específico na prestação de serviço, né? E aí, Vanessa, como que as empresas estão vendo também, na sua visão, essa dificuldade até de, poxa, mas o meu negócio é multimercados, né? Não é um negócio focado em setor financeiro ou setor de seguros, ou previdência, enfim. Como que esse mercado mesclado vai lidar do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de legal, com essa também diversidade de regulador? Você acha que vai ser um ambiente mais fácil, inclusive, por ter essa democracia, né, do ponto de vista do regulador? Esse assunto é um assunto que a gente discute muito, tá? Porque, de fato, quando a gente fala em Open Finance, a gente está falando em vários produtos congregando ali no mesmo ambiente. E quando você fala em vários produtos, que existem sinergias entre esses produtos e, consequentemente, você acaba tendo vários órgãos reguladores sobre o mesmo ambiente e, eventualmente, sobre o mesmo produto. Esse assunto é muito discutido, ele é polêmico, a gente ainda não sabe como vai ser. A gente discutiu muito esse assunto na época do sandbox, né, quando começou a ser regulado o sandbox. A gente já previa que ali teria alguns produtos que seriam produtos que, em alguns momentos, teria uma interconexão entre reguladores. Até então, acho que está indo tudo bem, a gente ainda não está. Acho que o sandbox também está começando agora, já com muito sucesso. Acho que nos reguladores que já começaram esse programa, SUSEP, CVM, Banco Central, tiveram muito sucesso. A gente ainda não está vendo. Mas eu acho que no Open Finance a gente vai enxergar isso com mais clareza, e eu acho que é ali que a gente pode ter algum eventual ou problema ou discussão sobre o tema. Acho que a gente vai, à medida que a gente vai tendo essa experiência lá, é que a gente vai saber onde a gente vai se encaixar, né? Mas a gente tem, sim, um receio de para onde correr, por quem a gente vai ser fiscalizado, qual o mercado, quem regula quem. Vão ter produtos, sim, no limbo. Então, a gente acredita que a gente vai ter essa discussão e acho que vai ser um aprendizado tanto para o mercado quanto para o regulador. Acho que o regulador também vai aprender com a gente. Eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia nos propicia e eu acho que o regulador está pronto para isso, para discutir e para aprender junto com o mercado. Então, ao mesmo tempo que dá um frio na barriga, você saber que você pode eventualmente estar regulado por mais de um regulador, a gente sabe que o regulador também está ao lado do mercado, né, não contra o mercado. Então, a gente acredita que, se houver esse tipo de problema, a gente vai tentar resolver em conjunto. Eu acho que a gente percebe que o regulador está arriscando para acompanhar, né, a evolução de como que o mundo está indo, esse mundo ambíguo, incerto, enfim, que a gente cada vez mais vai enxergar mais complexidade na forma de convívio, enfim. Eu acho que o regulador está arriscando na medida certa para permitir que a inovação continue, para permitir que a tecnologia seja incluída dentro desse contexto e, ao mesmo tempo, se renovando também, né? Tendo uma outra perspectiva das coisas, entendendo esse cenário, sabendo que, a partir de agora, as discussões com relação à tecnologia eles são muito mais éticos, do ponto de vista ético, do que do ponto de vista operacional em si. E aí, assim, eu acho que o Brasil, entrando nessa discussão de Open Finance, acaba se colocando num protagonismo onde a gente não vê em outros países. A gente sabe que existe uma iniciativa, mas a gente quis acelerar, né, por uma escolha. E como que a gente está se conectando, né, para a gente conseguir, de fato, ter sucesso, ou pelo menos aprender rápido com os erros que a gente vai ter, provavelmente, mas como que os reguladores estão se conectando nesse ambiente para a gente conseguir, de fato, iniciar a operacionalização do Open Finance? Eduardo, se você puder colocar a sua visão com relação a esse movimento. Tá, esse de fato é um ponto importante.
As fronteiras entre as indústrias, e aí vamos colocar assim, a indústria de serviços financeiros, mais estrito senso bancária, mercado segurador, mercado de capitais, aos olhos do consumidor, que é o que importa, as fronteiras estão cada vez mais tênues. Então, a gente, apesar de hoje o Estado estar organizado de uma determinada forma, em que você tem reguladores setoriais, né, a gente tem que, do nosso lado, né, do ponto de vista do regulador, do supervisor, a gente tem que, de fato, trabalhar para que a cooperação e a coordenação entre os órgãos ocorra de uma forma que não atrapalhe, no ponto de vista, o objetivo final, que é atender o consumidor, que é o foco principal do Open Finance. Então, nesse sentido, especificamente, como o Fábio colocou no início da fala dele, né, que a partir da fase 4, o Open Banking começa a virar o Open Finance. Por quê? Porque entram investimentos, produtos de seguros, produtos de previdência e câmbio. A partir do momento que o Open Banking foi regulamentado, a SUSEP, até antes, né, no período de consulta pública do Open Banking, a gente já tinha começado a trabalhar na norma, porque a gente sabia que não poderíamos permitir uma assimetria no mercado de seguros. Então, algumas empresas estariam com produtos dentro do Open Banking, porque tem relacionamento, tem distribuição por meio do canal bancário, e a gente tem seguradoras que não têm esse canal. Então, a gente possibilitou, por meio do que a gente chama de Open Insurance, mas é muito mais, esse termo caracteriza muito mais a presença dos produtos de seguros e previdência no Open Finance, não se restringindo apenas àquelas empresas que distribuem pelo canal bancário. A gente regulamentou e colocou em consulta pública e publicou as normas de Open Insurance. O diálogo com o Banco Central ao longo de todo o processo tem sido frequente. A gente faz reuniões de uma forma muito frequente. Para quê? Para a gente coordenar a implementação dessas duas iniciativas que... Tanto é que a gente já mudou, a gente muda até a forma a terminologia, a gente tem usado muito mais Open Finance do que Open Bank ou Open Insurance, para que, de fato, seja entregue ao consumidor essa possibilidade, como o Fábio falou, de compartilhar dados, dando conveniência para os clientes, para os consumidores, pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Agora, Fábio, na sua visão acadêmica, como que você enxerga, talvez, né, a desconcentração do regulador, como a gente vê iniciativas de independência do Banco Central, com relação a essa iniciativa do Open Finance? Você acha que a gente teria um avanço, inclusive, com relação a esse movimento? A gente teria mais liberdade para trazer novas tecnologias para dentro de casa, testar mais segurança, inclusive, do ponto de vista político, né, ali concentrado, para trazer, enfim, novas ideias e internacionalizar alguma iniciativa internacional que você tenha visto? Veja, eu entendo que sim. Eu acho que o Eduardo foi muito feliz quando ele comenta essa coordenação, essa integração entre as autoridades brasileiras, não é? Mas, acima de tudo, o que a gente precisa começar a entender é que o Brasil não está sozinho nesse movimento de incorporar a inovação na sua estrutura regulatória, tanto numa agenda de adaptação quanto numa agenda de indução. A verdade é que a comunidade internacional de reguladores tem esse debate muitíssimo vivo. E, efetivamente, os países pelo mundo afora estão cada vez mais preocupados, primeiro, em usar a tecnologia para alavancar os seus sistemas financeiros e também integrar os seus sistemas financeiros. Então, sim, eu acho que foi muito interessante quando a Vanessa colocou que, acima de tudo, os reguladores brasileiros hoje são muito mais abertos ao diálogo do que eram no passado. Não é? De novo, dentro ou fora do sandbox. Tá? Então, se você me diz, puxa, eu viajei para Singapura, na Ásia eu vi uma iniciativa absolutamente fantástica que funcionaria perfeitamente no Brasil, mas olha, precisa discutir esse e aquele aspecto com o Banco Central. Vai lá,
Procura o Banco Central, procura a SUSEP, procura a CVM, procura o regulador brasileiro e diz, vejam, eu tenho aqui uma iniciativa para, de fato, trazer benefício para o cidadão brasileiro. E isso, efetivamente, acontece. É claro que, toda vez que a gente fala do regulador, a gente tem que entender que nenhum regulador é onipotente e onisciente. As estruturas estatais, elas se especializam por funções. Então, quando você pensa, por exemplo, uma Big Tech, né? Um Facebook, um Google da vida, uma Big Tech entrando em diferentes mercados desse ramo financeiro, operando em seguros, operando em pagamentos, operando em crédito, etc. É claro que essa empresa, inevitavelmente, terá que lidar com N reguladores. E terá, sim, que observar N regulações diferentes, e isso é o jogo. Quando eu penso especialmente na Big Tech, eu vejo a autoridade de proteção de dados, a autoridade relacionada à prevenção à lavagem de dinheiro, a supervisão prudencial, financeira, a supervisão de seguros, todos eles chegam junto. Existem algumas zonas cinzentas, algumas zonas de interseção que precisarão ser trabalhadas, especialmente quando acontecerem problemas. Exemplo, vazou dados. Onde é que entra a SUSEP? Onde é que entra o Banco Central? Onde é que entra a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? No processo punitivo. Isso é uma outra discussão, isso é um outro debate, que só nos casos concretos a gente vai conseguir tratar. Mas, no geral, sim, lidando com N reguladores que mais e mais se conversam, N reguladores que mais e mais, de algum modo, coordenam as suas ações, sempre pensando no benefício do cidadão. Ou seja, além da cooperação entre os reguladores no Brasil, a gente ainda tem a cooperação de reguladores fora, internacional, para trazer... inclusive essa visão também de discussões externas. No caso da SUSEP, tem essa interação internacional também? Tem. A gente se espelha muito na Associação Internacional dos Supervisores de Seguros, na Associação Europeia e também nos reguladores britânicos. Aí no Reino Unido a divisão é diferente, né? Você tem os reguladores lá olham o mercado financeiro como um todo e aí se dividem entre prudencial e de conduta. Especificamente o de conduta é que tem estudado mais a questão do Open Finance, e a gente também faz reuniões com o regulador de conduta, que eles já estão também colocando na mesa a questão da ampliação do Open Banking para um Open Finance também no Reino Unido. Então a gente tem discutido desafios, e também com reguladores australianos, tá? Então a gente também abre e faz essa discussão também internacional. A gente sempre que faz alguma regulamentação, a gente faz um benchmark internacional. E, nesse caso, a gente está levando a proposta para a mesa e falando, olha, estamos discutindo e seguindo nessa linha para incluir o debate. Agora, professor, a gente, então, não tem um receio, né? O regulador, a gente percebe, às vezes, uma certa tendência de medo de concentração, que não é esse o objetivo do Banco Central especificamente, é o contrário, né? Então, as Big Techs, elas não têm uma visão de vocês de que elas vão concentrar. Vocês acham que realmente tem uma oportunidade em si delas entrarem nesse setor, no setor específico bancário, no caso, e não o contrário? É isso? Veja, o que eu enxergo como discussão pelo mundo afora? A penetração das Big Techs no sistema financeiro preocupa cada vez mais os reguladores, por uma série de questões, né? Especialmente porque você fragiliza as fronteiras de jurisdições, né, de reguladores. Mas, enfim, isso tem sido discutido pelo mundo afora. A verdade é, as Big Techs orientais, especialmente as chinesas, já penetraram em todos os ramos do mercado financeiro. As Big Techs ocidentais, elas não têm a mesma penetração que as orientais têm. Então, quando você examina Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, você vê um comportamento um pouco menos ousado do que Baidu, Alibaba e Tencent da China, por exemplo, não é? Mas o fato é a ação das Big Techs, a penetração das Big Techs no sistema financeiro e de pagamentos é algo considerado, até certa medida, inevitável. É a lógica do ecossistema, né? Quando você é o dono do ecossistema, aqui pegando emprestado uma terminologia do Marcos Cavagnoli, nosso amigo que hoje está lá no Itaú, o Marcos Cavagnoli usa muito esse termo, o dono do ecossistema.
o dono do ecossistema consegue rentabilizar esse ecossistema numa diversificação de oferta de produtos e serviços, inclusive financeiros, inclusive de seguros. Então, é inevitável que as Big Techs, por serem donas de um ecossistema gigantesco, elas penetrem nesse mundo financeiro, e elas têm feito isso. No mundo, especialmente na Ásia, as Big Techs já entregam mais crédito do que as Fintechs, por exemplo. E as Fintechs de crédito lá na Ásia são muito fortes, não é? Como que os reguladores vão lidar com isso? Um pouco do que a Vanessa comentou antes. Eles estão vendo as coisas acontecerem, aos poucos entrando nesse mercado, aos poucos dizendo, ok que você entre, mas tem que respeitar esse e aquele limite. Essa regra prudencial, aquela regra de conduta, aquela regra específica relacionada à proteção de dados. Os reguladores tentam cercar, mas, de novo, com um desafio ainda mais significativo de coordenação internacional. Ainda é muito cedo para falar o que exatamente acontecerá em termos de regulação de Big Techs. Mas, se me permitem uma avaliação muito pessoal, o caso da Libra do Facebook, que foi divulgada em 2019, quando você confronta com o que hoje ela se tornou, que é o projeto Diem, ele dá um pouco a noção de o que acontece quando os reguladores entram de uma forma um pouco mais contundente, tentando estabelecer limites para a atuação de qualquer empresa, não só Big Techs. Eu estou falando só das Big Techs, mas esse conceito de ecossistema vale para o e-commerce, por exemplo, qualquer e-commerce, não precisa ser Big Tech. Então, esse é o contexto. Vão entrar, já entraram, estão cada vez mais dentro, mas mais e mais os reguladores vão dizendo, ok, você é bem-vindo desde que cumpra esse e aquele limite, essa e aquela regra, para garantir que a regra do jogo seja a mesma para todos. Ou seja, uma regra de condomínio mesmo, entendendo que o objetivo é a organização e não a limitação. Sim. No caso. A gente, nas discussões do Open Bank, a gente escuta bastante essa equiparação com condomínio, né? Nas discussões, porque é muito parecido. É um convívio que todo mundo vai ter seu espaço, todo mundo vai ter suas oportunidades, o seu ambiente ali para, enfim, explorar, mas, ao mesmo tempo, tem que ter o respeito do limite, até que limite, né, a gente pode ir, enfim. Eu encararia mais como mais uma parceria, como um casamento mesmo, né? Um contrato que você organiza ali entre várias partes e você vai precisar entender qual o limite, qual o objetivo de cada parte ali. Muito legal. Agora, assim, indo para as nossas considerações finais, eu gostaria que cada um de vocês, desse um pouco da visão do Open Finance, assim, a opinião de vocês com relação ao Open Finance. Aqui no Brasil, fora do Brasil, oportunidades que vocês enxergam que possa surgir. Eduardo. Olha, o mercado de seguros e de previdência no Brasil ele tem um campo enorme de crescimento. A partir do momento que a utilização dessa infraestrutura do Open Finance, a possibilidade de compartilhamento de dados, o acesso a outros canais, a outras plataformas, novos meios de distribuição, enfim, a nossa expectativa é que isso traga uma experiência diferenciada para os consumidores, tá, com esses produtos. Enfim, acesso a novos tipos de serviços, a orientações, a aconselhamento, sempre respeitando, e aí eu gosto de ressaltar isso, que é importante para o público que tá nos assistindo, respeitando a segurança e a privacidade dos dados. É um ambiente democrático para o consumidor no sentido de ele só compartilha dados se ele quiser. Então, não é porque agora existe Open Finance, meus dados estão soltos. Não é isso. Você decide o que você faz com seus dados pessoais, com quem você compartilha, e você pode revogar a qualquer momento aquele compartilhamento que você deu com uma determinada instituição, e você vai conseguir gerir isso de uma forma mais pragmática. Então, a gente vê não vai ser da noite para o dia, as transformações virão aos poucos. Eu gosto muito de um exemplo que o Otávio Damasio, né, o diretor do Banco Central, dá. É como se fosse a internet, o Open Finance. Então,
aos poucos, inovações vão sendo colocadas, novos serviços vão sendo entregues para o consumidor, e isso não acontece da noite para o dia. Isso vai vir com o tempo, vão vir ao longo dos anos, mas a gente vê como uma oportunidade incrível, única para o consumidor, o empoderamento absurdo do que ele faz, do que ele decide, e com uma conveniência muito grande, como o Fábio falou. A oportunidade dele estar numa plataforma, ele se interessar por um produto, ter acesso ao crédito, fazer o pagamento e adquirir, de repente, um produto de seguro para proteger aquele patrimônio. Especificamente no mercado de seguros, a venda é muito por timing, né? O cara não vai sair da plataforma que ele comprou um produto para entrar em outra para comprar o produto securitário. Não, tem que estar junto. Tem que estar junto, respeitando, obviamente, questões de transparência, disponível, junto no sentido de estar disponível para aquele consumidor. Então, acho que muita coisa boa vai vir aí, a gente vê com muito bons olhos. Perfeito. Vanessa? Eu acho que o Open Finance, eu costumo dizer que quem toca a banda é o usuário, né? Então, é ele que vai dizer o que ele quer, o que ele não quer, o produto que ele vai demandar, e acho que o mercado e as empresas vão seguir muito a vontade do usuário. Eu acho que o Open Finance é um desafio não só no Brasil, como em todo o mundo. A gente tem aí, eu acredito que o Open Finance, o céu é o limite. A gente tem, além disso, todo mundo fala, quando a gente fala numa geração jovem, a molecada quer falar em criptomoedas, outro tipo de... Isso também, em algum momento, vai ter que estar dentro do Open Finance. E, além disso, eu acho que vários outros produtos que vão surgindo à medida que o consumidor e que o cidadão vai demandando. Eu acho que, como tem vindo nos últimos anos, acho que as regulamentações, acho que a tecnologia tem trazido uma série de inovações que a gente não consegue imaginar onde a gente vai chegar. Mas acho que tem uma tendência a ser internacionalizado cada vez mais. Acho que já tem essa questão que o Fábio e o Eduardo comentaram, que é a questão de cada vez mais se discutir com órgãos reguladores de outros países. Então, eu enxergo que vai ser um ganho enorme para o cidadão. Perfeito. Eu gostaria de medir o sucesso do Open Finance ao longo dos próximos anos, tentando ver os próximos eventos e analisando a participação do regulador. Quanto menor for a participação do regulador nos próximos eventos de Open Finance, mais sucesso o regulador vai ter tido nessa regulação. Vejam, o regulador ele tem que sair do protagonismo. O protagonismo tem que ser do mercado. Vejam, a gente fala de Open Finance, a gente está falando de compartilhamento de dados. E aí lembra de dados, o novo ouro, o novo petróleo. Vamos parar no petróleo. O que é o petróleo? É um troço que está lá embaixo, está no fundo da terra. Alguém tem que fazer a prospecção, alguém tem que retirar, alguém tem que refinar, alguém tem que transformar aquilo em produtos que sejam úteis para as pessoas. E o resto do mercado vai produzir automóveis, vai produzir outros tipos de produtos que têm como sua matéria-prima derivados de petróleo, etc, etc, etc. Percebam, o dado ele é sim valioso para quem sabe usá-lo e entregando benefício para o consumidor final. E aqui vem um aspecto importante. A gente até hoje falou muito de Open Finance com o regulador. A gente precisa começar a discutir mais e mais com o ecossistema que vai usar o dado para entregar produto. Mas a gente também precisa parar para pensar que, acima de tudo, nós temos que tomar a iniciativa de disseminar esse conceito como algo benéfico para o usuário final. Eu gosto muito de umas pesquisas bianuais, se a memória não me trai, da Accenture, em que ela mapeia os tipos de consumidores bancários em 28 países pelo mundo afora. São quase 50 mil entrevistados. E o que chama muita atenção é que, no caso brasileiro, os principais grupos de personas são exatamente os pioneiros e os pragmáticos, aqueles que são mais adeptos do uso da tecnologia. E com um detalhe: esses grupos de personas, de acordo com essa pesquisa da Accenture, são exatamente aqueles que são mais conscientes de que os seus dados têm valor e de que eles podem utilizar esses dados em troca de benefícios. Vejam,
O usuário brasileiro, em regra, está disposto a entregar seus dados se ele perceber que está ganhando com isso. Isso já nos mostra que o mercado ofertante precisa se adaptar a essa realidade. De novo, o regulador criou a infraestrutura. Cabe ao mercado efetivamente construir em cima dessa infraestrutura, para que essa construção em cima da infraestrutura traga benefício para o usuário daquilo que foi construído. Acho que é isso. Perfeito, Fábio. Eu acho impossível a gente desvincular de vocês. Vocês são nossos conselheiros e acho que vão continuar sendo sempre. Bom, eu gostaria de agradecer a todos a presença do nosso painel, a presença de todos os nossos painelistas aqui. Foi perfeita o nosso debate, a discussão, a contribuição de todos vocês. Esperamos que no próximo, Fábio, Eduardo, vocês também estejam aqui com a gente no Innovation Experience. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia.